Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor me deu. Agradeço, Senhor, pela passagem deste ano, do ano 2000 para do ano 2021. Agradeço por essa bênção tão gloriosa que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor, por ter alcançado a tua misericórdia e por ter alcançado a tua graça. Louvo o teu nome por isso, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço também. Agradeço pelo YouTube, pelo Google e agradeço também pelos canais que estão ali no YouTube, no Google. Agradeço também pela diretoria que estão trabalhando em prol desta causa e que o Senhor possa abrir a mente deles para que eles possam também ser fiéis, vitoriosos e que eles possam ter a tua graça para louvar o teu nome e também estar atento à sua palavra e não deixar, Senhor, de maneira nenhuma que a tua palavra não penetre neles, mas que o Senhor possa tirar a dureza do coração de alguém e também possa dar vitória aos seus familiares também. E também livrando eles dessa epidemia, livrando eles de todas as políticas, do mal e dando graça para cada um. Também eu te peço que abençoa, ó Senhor, o meu canal, também os que estão curtindo o meu canal e aqueles que estão se inscrevendo no meu canal e aqueles que estão inscritos no meu canal. Também eu te peço, Senhor, ó, que eles estejam seus ouvidos atentos a ti, atentos à tua palavra, e que essa palavra possa penetrar no coração de cada um dos ouvintes, Senhor, nesse dia. Muito obrigado, Senhor. Agradeço também por Israel, pois eles foram a nação escolhida por ti e, porém, rejeitaram também a tua palavra. Porém, o Senhor, nessa rejeição deles, aproveitou para nos salvar, os gentios que não eram direitos nossos de salvação. Por isso nós ficamos como uma figueira brava enxertada numa figueira legítima. E agradeço a ti, Senhor, por essa graça que o Senhor concedeu a nós e pela misericórdia. Agradeço também, Senhor, por tudo que está acontecendo em Israel. Agradeço porque é as tuas mãos, é o teu poder, é a tua graça que está sendo efetivada ali. Também eu te agradeço, Senhor, pelas nações, pelos reis, pelos governos, pelas autoridades civis desses países e também do nosso país, do Brasil, e também pelo governo brasileiro e por aqueles que estão ao seu lado. E também que o Senhor possa exercer a tua autoridade sobre ele e que haja, Senhor, no mundo inteiro o emprego de volta aos pais de família que estão desempregados. E que também haja, Senhor, respeito a essas vacinas e que haja, Senhor, também a sinceridade, a inteligência, a sabedoria para a aplicação dessas vacinas para o povo. Agradeço, Senhor, por estar retendo esse pecado do homem e também tirando de cima do homem essa pandemia. Senhor, amarra esse anjo da morte e tenha misericórdia, Senhor, de cada um, aqueles que já estão com essa enfermidade, que possam ser protegidos por ti, Senhor. Graça te dou, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Agora também, Senhor, eu peço também que haja também o emprego a cada pai de família e também aqueles que estão, a indústria, Senhor, que está parada, que possa movimentar-se, que possa ter o seu trabalho voltado e que possa garantir o emprego, pois tudo isso vem do teu plano, tudo isso é da tua graça, tudo isso é do teu amor, da tua misericórdia. Louvo o teu nome por tudo isso, Senhor. Eu agradeço a ti. Amém. Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ano 2021, graças ao Senhor, nós estamos
aqui. E ontem nós falamos sobre sobre a última praga, a morte dos primogênitos, filhos dos egípcios, e também sobre a primeira Páscoa. Agora, estamos aqui também para falar sobre os israelitas saem do Egito. Então, nós vemos que depois da praga, a 10ª praga, a praga dos primogênitos, morreu todos os primogênitos do Egito, e de Israel não morreu ninguém. Em Gósen estava a proteção do Senhor. Qual era a sua proteção? O sangue do Cordeiro, esparzido sobre os umbrais das portas e das janelas. Portas e janelas são atos. A janela e a porta é para a entrada, para os que entram. Na janela pode ser os ladrões, na porta pode ser também os maus que entram, que muitas vezes nós recebemos até mesmo sem querer. Porém, nós vemos aqui que, na realidade, então, Israel cercou, eles protegeram, eles fizeram o que o Senhor mandou. Aqui são 3 itens que nós estamos levando em consideração nesse contexto da palavra de Deus. É que o Faraó, coração endurecido, e Egito, muitas nações, e também o Moisés, o obediente, transmitindo a palavra do Senhor, e também os israelitas recebendo a palavra do Senhor. Eles todos estavam de acordo com a palavra de Deus, graças ao Senhor. Então, somente Faraó, coração endurecido. Então, no contexto diz assim, os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens. Essa era a multidão de Israel que foram criada entre todas aquelas situações que Israel e que o Egito criou, e mesmo assim eles estavam procedendo de acordo com a vontade do Senhor, por isso eles nasciam, por isso eles se criavam, e por isso eles eram protegidos e não tinham medo, ou mesmo tendo medo, porém o Senhor fez cair temor sobre eles, e eles, temor é muito melhor, temor é diferente de medo. O medo pode nos fazer recuar e pode nos fazer até desobedientes, até mesmo sem querer. Mas eles tinham ali as mulheres, as crianças e os velhos. Todos eles haviam sido protegidos com a vida do Senhor, para o cumprimento do plano de Deus. Aqui a importância é o cumprimento do plano de Deus. Esse é, na realidade, o plano de Deus através dos tempos que vem de lá de trás, que vem do Antigo Testamento, porém vem se cumprindo e trazendo para nós a solução do problema que nós temos por nossos pecados ter sido muitos. Nós não temos outra coisa a não ser o pecado, mas o Senhor não tem outra coisa a não ser o perdão, o amor. Então aqui com eles fizeram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito,
pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Interessante que não foi 1 ano e nem 2, mas foi 430 anos de escravidão no Egito, servindo o rei Faraó e a sua conduta e a sua companhia. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Noite aqui fala do pecado. Então o Senhor, quando Israel mesmo e quando o Egito estava pecando, ele estava ali na noite para salvar. Ele estava vigiando o Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Essa noite foi uma noite que ficou na memória de Israel, pois o Senhor era o vigia seu. Veja que maravilha, né? O Senhor, enquanto nós dormimos ou enquanto nós pecamos, não é? Porque o sono é uma morte e a morte é um sono. Toda morte é um grande sono e todo sono é uma pequena morte. Graças ao Senhor. Então ali o Senhor conquistou Israel para que eles pudessem obedecê-lo e também comemorar essa grande vitória do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Nenhum estrangeiro. Estrangeiro significava aqueles que não tinham o nascimento de Israel e que não obedeciam à palavra de Deus. Por isso eram estrangeiros, porque não obedeciam à palavra de Deus também. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidados. Os escravos que eram comprados significa que eles também estavam salvos, porque eles moravam nas casas dos israelitas e eles também foram protegidos pelo sangue que foi espargido sobre as portas. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Esses que tinham contato com o Egito, trabalhavam para o Egito, tinham o salário do Egito, esses não puderam tomar essa refeição. Hoje também nós vemos que a maioria do povo ainda está no Egito, trabalhando para o Egito, recebendo o salário do Egito. Quais são os salários do Egito? Nós podemos dizer que a pandemia é um salário do Egito. Podemos dizer que todas as festas que nós participamos, ela está na árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso ela pode pertencer como salário para aqueles que estão ali obedecendo às ordens dela. Então ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Onde eles prepararam tem que comer a Páscoa. Não será tirado dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Não pode quebrar ossos dos animais. Matar o animal sem quebrar os ossos. Isso significa a perfeição de Cristo. Cristo foi torturado, mas não foi quebrado nenhum dos seus ossos. Graças ao Senhor. Deve comemorar essa festa,
religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração. Será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Então aqui está falando da conversão. Aquele que se converter, aquele que deixar de ganhar o salário do Egito e vier morar com vocês e acertar com vocês a circuncisão, então eles poderão comer da Páscoa. Não é? E também todos os outros homens e meninos da sua família, não é? Depois ele poderá tomar parte na comemoração. Será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Não tem duas leis, é uma lei só no Senhor. Obedecer e obedecer. Então todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Graças ao Senhor. Interessante que naquele dia, naquela noite, quando estava muito escura, quando estava acontecendo tudo isso, quando havia defuntos, não é? Quando havia morte em todo o Egito, em todas as casas, e também nos celeiros dos bois, das vacas, e também nos pastos, e também entre os animais domésticos, todos perderam os seus filhotes também. Por quê? Por causa do pecado do Egito. O pecado do Egito carrega, é demais, é muito forte hoje. Hoje nós vemos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, netos, pai, todos os familiares brigando. As famílias não têm mais o respeito pelos pais, os pais não têm mais o respeito pelos filhos. Tudo isso é o pecado. Toda essa carga é forte demais. Por isso, o Senhor traz o castigo, muitas vezes em mortandades. Nós precisamos ter, irmãos, a volta para o Senhor. Precisamos ser comprados, ser circuncidados pelo Senhor. Essa circuncisão é espiritualmente hoje. Ali era literal, cortava-se o prepúcio. Hoje não é cortar o prepúcio que é uma circuncisão. Mesmo fazendo isso, ela não serve de nada a não ser a conversão para o Senhor. Nós precisamos dessa conversão para ser circuncidados ao Senhor. Portanto, nós não vamos deixar de falar aqui que o Senhor se tornou carne e que o Senhor habitou entre nós e que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai e que Ele está sentado hoje à destra de Deus o Pai e que Ele está intercedendo por nós e que também Ele veio e que também Ele morreu e que também Ele esparziu o sangue sobre os umbrais das nossas portas. Nosso coração tem porta, nosso coração nós sabemos que ele tem uma porta e os nossos olhos são janelas que pode entrar essa circuncisão de Deus para nós e também nós podemos receber o Senhor, como diz ali em Apocalipse, capítulo 3 e o verso 20, que eu cito muito esse versículo, pela graça do Senhor. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ali com ele eu ceiarei e ele ceiará comigo. Ceiar, comer, comer. Aqui também fala da grande noite,
porque quando nossa porta está fechada, o nosso coração tem uma noite em que o Senhor está vigiando para que nós possamos, através do sangue espargido de Cristo, abrir essa noite e receber a graça do Senhor, receber a circuncisão do Senhor, receber o poder da salvação do Senhor. O Senhor tem poder para salvar, por isso é que nós somos salvos. Não é porque nós merecemos. Merecer, nós não temos merecimento nenhum. O nosso merecimento era tal qual o de Faraó. Porém, em arrependimento, o Senhor nos colocou em outra situação, graças ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo o fim dos tempos. Ele já anunciou que no fim dos tempos haveria falta de fé, falta de amor, falta de conversão e haveria muita confusão. Está aí a confusão da religião, a política da religião, a política em si mesma, todas elas estão aí para atrapalhar, somente para atrapalhar a obra do Senhor. Não há outro caso, não há outro meio de se meditar. Nós não devemos meditar em outros meios. Os nossos meios de meditação é esse. Podemos confirmar através desse contexto, através dessa palavra do Senhor, que nós ouvimos aqui agora, que esse contexto está se cumprindo hoje muito perfeitamente e que o Senhor está aí de braços abertos, vigiando a nossa noite e trazendo a salvação para nós. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Jesus é o Senhor.